Oi, pessoal. Meu nome é Eliane, para você que não me conhece, eu sou do canal Eliane Chagas Crochê. E hoje eu venho mostrar como eu fiz esse macacão. Olha os detalhes. Nessa parte inferior aqui, ele ficou estilo aquele balãozinho, né? Mas ficou bem bonitinho, bem delicado. As costas. Bem bonitinho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ative o sininho para receber as notificações de cada novidade. Estou sempre colocando passo a passo novo aqui no canal. Gosto de fazer amigurumis, tapetes, as pecinhas para recém-nascido e também vestuário, só que ainda não disponibilizei vestuário aqui no canal. Se você quiser alguma peça aí de roupas, deixa num comentário aí, tá? Uma dica de qual peça você queria, que aí a gente tenta tá colocando aí para vocês. Aqui o que eu fiz já de vestuário são as toucas, né? Adulto, que eu também tenho os kits com cachecol e toucas, e já disponibilizei aqui também no canal. E meia adulta também. Pode vasculhar aí que você vai achar muita coisa boa. Tem naninha e eu tenho também outros kits de maternidade. Só que nos outros kits eu não tinha colocado o macacão. Aí nesse eu resolvi fazer completo. Hoje eu vou mostrar o macacão, mas esse kit eu vou disponibilizar todas as pecinhas. O sapatinho, ele já está disponível no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? De todas essas pecinhas, ó, tem a meia, eu tenho a luvinha, tá vendo? Que gracinha. E essa aqui é a touca que eu utilizei aqui, ó, o mesmo ponto do macacão, eu fiz a touquinha também. Ficou bem bonitinha. Então, ficou as pecinhas todas combinando. E além disso, tem a manta também combinando com as pecinhas, ó. É o mesmo ponto, tá vendo? Na descrição, além do material que eu gastei para fazer todas essas peças, eu deixo o link de todos os passo a passo, que aí fica mais fácil para vocês. Ao todo, o kit completo eu gastei 4 novelos da lã mais bebê da Círculo, tá? Sobrou bem pouquinho do quarto, então 4 novelos vão ser suficientes para fazer esse kit. E é uma delicadeza, né? Aí eu utilizei esse botãozinho, a fita. Essa fita eu comprei aquele novelinho maior, que aí eu sempre utilizo até mesmo para presente, né? Quando eu coloco por exemplo, eu faço uma peça, coloco num saquinho transparente, eu utilizo essa mesma fita para poder amarrar, para dar uma delicadeza. Então, eu comprei um novelo daquele grande, que eu posso usar em vários trabalhos e também aproveito para presentes. Eu comprei um desse azul e um vermelho. Então, é uma dica que eu te dou, ao invés de você ficar comprando pouco. Porque você compra de pouquinho em pouquinho, no final ele sai muito caro. E o novelo, ele vem muita coisa e se torna barato. Vou pegar para você ver. Ó, é esse aqui, tá vendo? Eu já fiz um kit com utilizando esse mesma fita royal. Foi um azul um pouquinho mais escuro, mas eu utilizei essa mesma fita. E sempre estou utilizando para presentes. Utilizei para esse jogo completo, olha, ainda tá praticamente inteiro o novelo. Então, ele compensa muito, tá? Pra gente que trabalha com artesanato, é melhor você comprar assim do que esse pacotinho menor. Ele sai muito caro. Se você precisar com frequência, né? Comprar com frequência não vale a pena. Então, eu te indico comprar essa fita de cetim, caso você goste, claro, da cor. Se for uma cor que você não gosta, é melhor você comprar pouco. Como eu gosto muito do azul royal e do vermelho, eu comprei um vermelho e o azul, que aí fica bem bacana os trabalhos infantis.
E vamos lá ao passo a passo? Eu espero que vocês gostem. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de cada novidade, tá bom? E deixa um comentário me informando o que você achou desse macacão, se você gostou. Olha que delicadeza. Espero que você tenha gostado, viu? As costas. Ele é bem gostosinho de fazer, viu? Bem fácil e rápido também. Você consegue fazer bem rapidinho esse passo a passo. E esse passo a passo eu não vou dividir em pedaços pequenos para colocar no YouTube. Eu vou tentar colocar ele completo, para facilitar para vocês. Porque tem pessoas que têm dificuldade de achar a primeira, a segunda parte. Uma dica: quando você for fazer um trabalho, procure a playlist. Normalmente, quando faz a playlist, a gente coloca todas essas pecinhas junto, que aí você clica lá no primeiro, você tem acesso a todos os vídeos. Isso facilita para você. Se você tiver dúvidas sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo, tá bom? Vamos lá? Então, antes de iniciar, eu vou te passar a medida. Eu deixei na lente aproximada, né? Eu tenho mostrado com a lente bem aproximada para você ver melhor os pontos. Porque quando distancia, você tem uma visão melhor do trabalho, dá uma impressão melhor do tamanho, mas você não consegue ver os pontos. A minha intenção aqui é para você ver os detalhes. E aqui eu vou te passar a medida de como ele ficou após pronto, né? Então, aqui, ó. Da golinha até a parte inferior, ele ficou exato 40 centímetros, tá? E daqui, ó, da gola, aonde tá os botões, até na manguinha, deixa eu puxar aqui para você ver melhor, ó. Ele ficou com 22 centímetros. E conforme a gente for trabalhando, eu vou passando a medida aqui da pala, tá? Que aí você pode adaptar qualquer ponto que você preferir. Aqui, ó, ele ficou estilo balãozinho, mas eu aumentei um pouco mais aqui, intencional, tá? Esse ponto aqui, ele fica um pouco mais balão, mas se quiser fazer só de pontos altos simples, também pode fazer. Aqui eu quis fazer o mesmo ponto da manta, por isso que ele ficou desta forma, tá bom? Mas é legal porque tem bebês que são mais gordinhos, né? Aí põe a fralda descartável, aí acaba ficando bem bonitinho, fica aquele balãozinho, né? E aqui, ó, a lateral dele, uma das laterais, né? Ele ficou com 18 centímetros, tá? Mas é uma medida boa para bebê, né? Até 3 meses, vai aproveitar bem. Se você fizer muito pequeno, é perigoso nem servir, né? Tem bebê que nasce tão grande, né? E tem outros que já é bem pequenininho. Então, se for prematuro, o ideal é seguir as medidas para o prematuro. Aí, para isso, é só diminuir as carreiras da pala. Que aí, consequentemente, a quantidade de pontos no final vai ser menor. Aí, o macacão vai ficar menor. E também diminuir um pouquinho o comprimento. Mas se precisar aí de alguma dica para medidas menores, pode deixar no comentário aí que eu te ajudo, tá bom? E conforme a gente for trabalhando, eu vou te falando aqui a medida. Vamos lá, o passo a passo? Então, eu vou fazer aqui o cordão de correntinhas e já volto para mostrar a sequência. Eu vou vir aqui, ó, na quarta corrente. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, laço o fio, venho nessa quarta corrente e vou fazer um ponto alto. E vou trabalhar mais, ao todo serão 11 pontos, tá? Nesse comecinho. Então, eu já fiz aqui 2 pontos, esse já é o meu terceiro ponto alto. O quarto ponto, e fique atento para não deixar esse cordão de correntinhas ficar torcido, tá? Trabalha bem, tendo atenção para deixar esse cordão de correntinhas bem certinho, enquanto vai fazendo os pontos.
Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao todo, serão 11 pontos altos. Ó, pessoal, aqui então eu fiz os 11 pontos, agora eu vou fazer 2 correntes, laça o fio. Aí eu venho aqui nesse mesmo pezinho que eu fiz o último ponto e faço um ponto alto, certo? Agora eu vou fazer mais 13 pontos altos, contando com esse que eu aqui, ó, que eu fiz junto na mesma correntinha, serão 14 pontos, tá? Então, já fiz aqui os meus 14 pontos altos, vou fazer 2 correntes, laçar o fio, na mesma correntinha eu faço um ponto alto. Agora, a sequência dessa parte aqui serão ao todo 22 pontos altos, tá bom? Então, ao todo, nós vamos trabalhar 22 pontos. Agora, eu faço 2 correntes, laça o fio, no mesmo lugar um ponto alto. Essa aqui será a sequência de 14 pontos altos, certo? Que agora a gente vai finalizar para ficar parecido lá com o começo. Então, agora eu faço 14 pontos altos. Então, fiz os 14 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, laça o fio, no mesmo lugar um ponto alto. Agora, eu faço a sequência de 11 pontos altos. Ó, pessoal, já fiz aqui o meu trabalho. Agora, eu vou subir 3 correntes, equivalendo ao meu primeiro ponto alto. Viro o trabalho, laça o fio e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Feito a sequência de um ponto alto para cada ponto alto de base, então estou com 11 pontos aqui nesse início. Laça o fio no espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E vou continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, certo? Então, as carreiras não vão mudar. Eu sempre vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base e nesses espaços de correntinhas eu vou trabalhar o leque, que é igual esse que eu te mostrei, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Eu vou fazer ao todo 7 carreiras idênticas, tá bom? Então, é só você agora fazendo essa sequência até completar 7 carreiras. Lembrando que no espaço de correntinhas você vai fazer o leque, que é esse aqui que eu acabei de te mostrar, certo? Ó, pessoal, eu fiz as 7 carreiras aqui, fica bem certinho, tá vendo? Puxar aqui a linha de baixo, ó. Sem esticar, só colocando assim na mesa, você vai medir. Vamos ver aqui se já temos a medida que precisamos. Aqui, ó, na pala, eu preciso chegar entre 8 e 9 centímetros, tá? Nessa parte aqui, ó. E aqui, eu vou precisar em torno de 22 centímetros para um pouquinho mais. Ó, aqui deu 21 e aqui ainda falta um pouco, ó, para chegar a 8 centímetros. Eu vou fazer mais 2 carreiras, tá? Porque eu não quero que esse macacão fique muito pequeno. Porque uma peça feita à mão, se você fazer muito pequena, a criança quase não vai utilizar, né? Aqui a intenção é para usar realmente de 0 até de 3 meses ou até um pouquinho mais. Então, ao invés de só 7 carreiras, eu vou fazer mais 2, tá? No total, 8 carreiras, que eu vou fazer um pouquinho maior. Mas se você quiser menorzinho, pode continuar nesse tamanho aí. Mas eu vou aumentar um pouquinho.
Ó, pessoal, então aqui eu fiz a parte da pala. E aqui, ao todo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, tá? Mas você vai fazer para ficar aproximado a essas medidas que eu vou te passar. Ó, aqui, ó, na golinha, na parte aqui de cima, você coloca para a sua fita, né? Sua forma de medir. Olha, eu tenho aqui 8 centímetros. Lembrando que eu não estiquei. Eu só abri e passei a mão assim para que ele fique certinho. Eu não dei uma esticada. E aqui, ó, eu fiquei com 24 centímetros. Mas aqui, se você alcançar tipo 23, já tá bom, certo? Então, se também ficar um pouquinho maior, é até mais fácil, né, para vestir o bebê. Mas nessa medida entre 23, tá? E aqui, ó, na cava, eu estou com 10 centímetros. Faltou pouquinha coisa para dar exatos 10 centímetros, tá bom? Então, é essa medida aí que você vai trabalhar seus pontos para deixar aproximadamente nessas medidas. Certinho não fica, tá? Por quê? Porque os meus pontos vão dar diferença dos seus. Pode trabalhar com a mesma lã, o mesmo número de agulha, que dá uma diferencinha. Isso é muito normal, pode ficar tranquilo questão a isso. Agora, eu vou continuar aqui, ó. Eu vou subir uma corrente e vou virar o trabalho. Eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base que nós temos aqui. Eu vou seguir fazendo até chegar aqui e já volto para te mostrar. Ó, trabalhei então aqui na minha lateral, cheguei no espaço de correntes. Eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e vou vir aqui, ó, no próximo espaço de correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Ok? No espaço de correntes, ó, eu fiz um ponto baixo, uma corrente, e no próximo espaço de correntinhas fiz um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo até chegar no próximo espaço de correntes. Ó, pessoal, trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base e cheguei nesse espaço de correntes. Faço um ponto baixo, uma corrente e já venho aqui, ó, no próximo espaço de correntinhas e vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou finalizar essa carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base restante. Cheguei aqui no meu último ponto, na terceira correntinha, fiz o meu último ponto dessa carreira, né? O meu último ponto baixo. Então, assim, nós finalizamos. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Só vou voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. No espaço que nós fizemos uma correntinha, a gente vai trabalhar um ponto baixo na correntinha, tá? Chegando aqui, ó, só fazer um ponto baixo e continua trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, finalizei a carreira de pontos baixos. Agora eu vou subir 3 correntes, equivalendo ao meu primeiro ponto alto. Vou virar o trabalho, laçar o fio, venho no próximo espaço e vou fazer um ponto alto. Ó, pessoal, então, só voltando aqui, eu fiz 2 pontos altos, né? Aqui no início sempre vai haver esses 2 pontos. Aí eu vou fazer uma corrente, laça o fio, pulo um ponto, venho no próximo e vou fazer um ponto alto, laça o fio, no próximo um ponto alto. Uma corrente, laça o fio, pulo um ponto, venho no próximo
um ponto alto, laça o fio, no próximo um ponto alto. A sequência dessa carreira serão 2 pontos altos separados de uma corrente e sempre pulando um ponto de base, tá? Vou trabalhar assim até finalizar a carreira. Ó, pessoal, trabalhei por toda a volta, cheguei aqui, ó, eu vou pular, né? Eu faço a correntinha, laço o fio, pulo um, me restam 3. Então, para dar certinho, nesse aqui eu vou pular 2. Não tem problema não, viu? Não vai dar nem pra perceber. É só pra ficar certinho aqui no final, tá bom? Aí eu já vou iniciar a próxima carreira, subindo 3 correntes, vira o trabalho, laça o fio, no próximo ponto, um ponto alto. No espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Esse bloquinho aqui do início serão 2 pontos altos. Tá vendo? Ficaram 4 pontos no início. Faço uma corrente e agora eu vou trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou a carreira anterior, trabalhando 2 pontos altos separados de uma correntinha. Só no cantinho que vai ficar com 4 pontos desta forma, mas no espaço de correntes eu faço 2 pontos altos, faço uma corrente, laço o fio e já vou para o próximo espaço de correntinhas. E vou trabalhar desta forma até finalizar esta carreira. Ó, pessoal, trabalhei por toda a carreira, cheguei aqui no meu último espaço, fiz 2 pontos altos e um ponto alto para cada ponto de base aqui no finalzinho, certo? Agora eu vou fazer 2 pontos altos. Primeiro eu faço 3 correntes, equivalendo ao primeiro ponto alto, laço o fio, venho no próximo e faço um ponto alto, certo? Aqui eu vou fazer uma corrente e vou começar a trabalhar os nossos motivos, certo? Eu vou laçar o fio, venho aqui, ó, no próximo espaço de correntes e vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas e um ponto alto, tudo no mesmo espaço. Então, nosso motivo é esse. Laça o fio, venho no próximo espaço de correntes e vou repetir essa sequência. 3 pontos altos. Duas correntes e um ponto alto. Laça o fio, já venho para o próximo espaço de correntes e vou repetir esse motivo. 3 pontos altos, duas correntes e um ponto alto. Laça o fio e desta forma eu vou trabalhar até chegar lá no finalzinho da carreira. Ó, pessoal, cheguei aqui no meu último espaço, agora eu vou fazer uma corrente, laçar o fio, eu venho aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto alto e faço um novo ponto alto. Laça o fio, na terceira correntinha, um ponto alto. Então, assim a gente finalizou a carreira, certo? Agora eu já subo 3 correntes, laça o fio e viro o trabalho, venho no próximo espaço aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto, que no início sempre vai haver 2 pontos altos. Faço uma corrente, laça o fio. Nesse espaço de correntinhas, nós fizemos 2 correntinhas aqui, ó. Nesse espaço, eu vou fazer um novo bloquinho, que são 3 pontos altos. Duas correntes, ó, desfiou aqui, eu vou voltar e vou fazer essas 2 correntes. Laça o fio, um ponto alto. Laça o fio, venho no próximo espaço de correntinhas e vou fazer um novo bloquinho.
3 pontos altos, duas correntes e um ponto alto. Laça o fio no próximo espaço de correntes, um novo bloco. Agora, pessoal, não muda mais. Serão carreiras idênticas, tá? Nesse espaço de duas correntes, eu vou sempre trabalhar vou trabalhar os bloquinhos, certo? E nos cantinhos, eu faço uma corrente e finalizo com 2 pontos altos. E para começar é a mesma coisa, 2 pontos altos, uma corrente e já inicio fazendo os bloquinhos. Esses bloquinhos serão feitos sempre no espaço de duas correntinhas, então não muda mais, tá bom? Eu vou trabalhar desta forma até inteirar 27 centímetros, ou aproximadamente 27 centímetros, se você não conseguir exato, tá bom? Mas faz 27 centímetros e se passar um pouquinho é até melhor do que ficar menor, tá bom? Que aí o bebê aproveita mais, né? Ó, pessoal, fiz as minhas carreiras conforme eu mostrei pra vocês, certo? As carreiras idênticas. E só para conferir aqui, ó, daqui da pala, né, da golinha, até aqui a parte inferior deu 27 centímetros, tá? Ó, bem aqui, 27 centímetros. Então, aproximadamente, você vai fazer as carreiras até dar esses 27 centímetros, como eu já havia dito. Feito isso, agora a gente vai separar as perninhas. Então, ó, eu vou vir aqui na parte das costas, né? E agora a gente vai unir, fazendo um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto aqui, ó, na terceira correntinha que nós iniciamos desta carreira. Fazer aqui bem devagar para você acompanhar. Ó. Então, aqui a gente já vai fazer um ponto baixíssimo. Já fizemos a união da carreira, certo? Subo as 3 correntinhas, ó. Feito as 3 correntes, eu viro o trabalho e vou fazer assim. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Laça o fio, um ponto alto. Uma corrente, no espaço de correntinhas, eu faço o bloco que a gente vem trabalhando. 3 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto. E desta forma eu vou trabalhar até chegar aqui, até finalizar a carreira, e aí eu volto para te mostrar como finalizar esse finalzinho aqui. Ó, pessoal, então já trabalhei por toda a carreira, cheguei aqui, ó, no meu último bloquinho. Fiz uma correntinha, laço o fio e venho aqui, ó, nesse ponto alto. E faço um novo ponto alto em cima. E finalizo a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós iniciamos, certo? Agora eu vou virar o trabalho, que agora a gente vai trabalhar com ele assim. E vamos dividir a quantidade de pontos para cada lado. Vamos dividir aqui, ó, contar quantos tem bloquinho para cá e quantos para cá. E vamos dividir de uma forma que fica bem certinho para fazer as perninhas, tá? Vou contar e já volto para te mostrar. Já contei aqui, coloquei o marcador entre esse bloco e esse, porque aqui eu tenho 18 bloquinhos e de cá eu tenho 18 bloquinhos. Eu não contei com esses pontos altos, eu contei somente os bloquinhos. Pode ser que o seu dê diferença na quantidade, mas fique tranquila, contanto que você
conte a quantidade certa e divide para ficar certinho, tá bom? Porque a gente faz pelas medidas, né? Então, é muito comum dar diferença de pessoa para pessoa, certo? Então, essa próxima carreira, eu vou trabalhar de forma diferente. Eu vou subir. Deixa eu ver se aqui eu já subo. Aqui, ó, eu venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. E venho aqui nesse próximo ponto e um ponto baixíssimo. No espaço de correntes, eu faço um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, fiquei com 3 pontos altos nesse espaço de correntinhas. Faço uma corrente, no próximo espaço de correntinhas, mais 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço de correntinhas, 3 pontos altos. Vou trabalhar desta forma até chegar lá no marcador, certo? Serão apenas 3 pontos altos no espaço de correntes, separado de uma correntinha. Ó, pessoal, trabalhei por toda a volta, cheguei aqui no meu último bloquinho, onde está o marcador aqui dividindo, né? Aí eu fiz apenas 2 pontos altos nesse bloquinho, vou tirar o marcador que tá aqui na divisão e vou laçar o fio e vou inserir essa agulha aqui e vou vir aqui, ó, no pezinho aqui, ó, das correntinhas que nós iniciamos esse trabalho. E vou puxar essa linha, vou passar aqui na divisão, ó, vou fazer novamente porque se soltou ali. Vou laçar o fio, vou passar aqui, ó, aonde estava o marcador, tá vendo? Passei a agulha. Vou vir aqui, ó, no pezinho das 3 correntes, vou buscar a linha. Passei lá no pezinho, vou passar onde estava o marcador e vou fazer o meu último ponto alto para inteirar esse bloquinho aqui. Faço uma corrente e finalizo na terceira correntinha desse ponto alto. Que aí a gente vai fazer a união, ó. Voltando aqui, pessoal, aqui em redor o barulho tá muito alto hoje, por isso que eu parei o vídeo. Mas voltando, então, feita a união, aqui eu vou fazer 3 correntes, equivalendo ao primeiro ponto alto, mais uma corrente de separação. Laço o fio, venho nesse espaço de correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo 3 pontos altos separado por uma correntinha, certo? Ó, no próximo espaço de corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, já vou para o próximo espaço e repito esse processo. 3 pontos altos, uma corrente e no próximo 3 pontos altos. Ó, pessoal, chegando aqui nos meus últimos bloquinhos, né? Aqui fiz 3 pontos altos, uma corrente, laça o fio, aqui foi aonde fizemos a união. Eu venho aqui, ó, nesse espaço, tá? Venho nesse espaço e vou fazer 2 pontos altos. Porque aqui já tenho 3 correntinhas equivalendo ao primeiro ponto alto, tá vendo? Eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. No espaço de correntes, faz um ponto baixíssimo, subo 3 correntes, laça o fio, faço mais 2 pontos altos. Agora, não vai mudar, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto, até inteirar 7 carreiras ao todo, tá? Nessa parte aqui da perninha. Não vai mudar essa sequência mais não, serão 3 pontos altos separados de uma corrente. Então, na hora que eu chegar na minha 7ª carreira, eu volto para mostrar a sequência. Ó, pessoal, trabalhei as minhas carreiras,
Aqui ao todo foram 7 carreiras, né? Carreiras idênticas. Agora eu vou só fazer uma modificação. Eu vou fazer aqui as 3 correntinhas, né? Mais uma de separação. Venho aqui no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente. E no próximo eu vou fazer 2 pontos altos. Então, a única coisa que vai mudar é que eu vou fazer bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente e depois 2 pontos altos, certo? Que eu vou intercalar agora, diminuindo um dos blocos, para diminuir um pouquinho mais a perna. Ó, eu fiz o de 3 pontos altos, uma corrente, agora eu vou fazer o bloquinho de 2 pontos altos. Uma corrente, bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, bloquinho de 2 pontos altos. Eu vou fazer 3 carreiras desta forma, tá? Ó, pessoal, então aí eu vou fazer essas 3 carreiras desta forma que eu te disse, intercalando bloquinhos de 3 e 2 pontos altos, ó. E depois que fizer as 3 carreiras, eu vou fazer 2 carreiras apenas de 2 pontos altos nos bloquinhos, tá bom? Então, finalizando aqui a terceira carreira dessa forma que eu te mostrei, eu já faço mais 2 carreiras apenas com 2 pontos altos em cada bloquinho. Ó, pessoal, então já fiz as minhas 2 carreiras apenas de 2 pontos altos nos bloquinhos, tá vendo? Intercalado por uma correntinha, e ao todo nós já estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras feitas da perninha. Agora, nós vamos trabalhar apenas pontos altos. Eu vou subir 3 correntes, equivalendo ao primeiro ponto alto, laça o fio, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No ponto alto, um novo ponto alto. Laça o fio, vou lá no próximo ponto alto e faço um ponto alto, certo? Eu vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. Eu vou apenas fazer pontos altos em cima dos pontos altos, desta forma. Ó, pessoal, cheguei aqui no meu último ponto alto, já trabalhei nele e aqui está as 3 correntinhas. Eu venho na terceira e faço um ponto baixíssimo. Finalizamos assim essa carreira. Já subo 3 correntes e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Agora eu vou fazer 3 carreiras de ponto altos. Então, eu vou fazer essa e mais 2. E uma dica é que se você tem um ponto um pouco largo, ou você dá uma tensionada no fio, certo? Dá uma tensionada assim no fio, para tentar fazer esses pontos bem justinhos, que aí vai ficar mais bonitinho a finalização da perna, tá? Tenta não fazer esses pontos largos. Faz o ponto bem justinho, ó. E vou fazer, então, as minhas carreiras de ponto sobre ponto. Então, fora essa que eu já estou trabalhando, eu vou fazer mais 2 carreiras. Ó, pessoal, já finalizei, então, a minha carreira aqui de pontos altos. Aqui é a minha última carreira que eu vou trabalhar agora. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos.
Então, ó, só para você ver, aqui nós fizemos 4 carreiras de pontos altos sem intervalo de correntinhas. Então, aqui eu já finalizei com um ponto baixíssimo, subo uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo. Aí eu venho no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. E desta forma, eu vou trabalhar em toda a carreira. Então, trabalhei por toda a carreira, finalizo com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo que iniciamos, e posso cortar esse fio. Vou cortar assim só para dar para colocar na agulha, pra gente arrematar essa ponta. Vou puxar aqui, ó, e vou pôr na agulha. Então, eu vou arrematar da seguinte forma: eu venho aqui, ó, no ponto baixo da frente, passa a linha pra cá e depois eu vou voltar nesse ponto aqui, ó, onde a linha tá saindo, dentro do ponto, ó. Que aí, ó, fica igualzinho aos pontos baixos, não vai dar pra perceber que foi aqui que foi feita a emenda. E vou passar aqui pro avesso para fazer o nó, ó. Puxa uma laçada, passa por dentro, faz o nozinho. Vou correr um pouquinho aqui pro lado e vou fazer mais um nozinho. Agora eu vou passar essa ponta de fio por baixo aqui, ó, dos pezinhos do ponto baixo. E desta forma, o trabalho fica bem forte e não tem perigo de desmanchar. Dou uma esticadinha e pode cortar esse excesso. Então, é assim que eu gosto de fazer o arremate. Às vezes você já tem costume de fazer o arremate, mas eu gosto de mostrar até o finalzinho, porque tem gente que tem dúvidas. Então, assim, ficou pronta a primeira perninha, né? Então, a primeira perninha aqui ficou pronto. Agora eu vou começar com você aqui, para você não se perder na emenda, mas o passo a passo é idêntico. Só vou começar para você saber como fazer a emenda aqui embaixo. Ó, pessoal, eu vou iniciar como se fosse fazer uma corrente, ó. Vou tensionar essa corrente, que é o nozinho do nosso primeiro ponto, né? E vou vir aqui, ó, aqui tá aqui tá a parte que não é a abertura do trabalho. Eu vou vir aqui, ó, nesse espaço aqui e vou fazer 3 correntes, equivalendo ao primeiro ponto alto. Então, aqui, ó, peguei errado. Puxo uma correntinha, faço um ponto baixíssimo e subo 3 correntes aqui, ok? Aí eu vou fazer mais uma de separação e vou fazer 3 pontos altos. Aí eu vou trabalhar daquela forma que eu mostrei para vocês: 3 pontos altos, uma corrente, no espaço de correntinhas, 3 pontos altos. Chegando aqui na emenda, eu volto para mostrar. Ó, pessoal, então já fiz a volta completa, cheguei no meu último bloquinho e aqui tá os 2 pontos altos e aqui em cima eu fiz a emenda da outra perninha, né? Que aí já uniu aqui. Então, feito esses 2 pontos altos, eu laço o fio, insiro a agulha aqui e já venho aqui, ó, entre esses 2 pontos altos, puxa a laçada aqui, passa por dentro e faz o outro ponto alto. A correntinha, eu vou vir aqui, ó, entre esses pontos que eu tenho aqui, tem 3 pontos, eu vou passar a agulha aqui, vou vir aqui na divisão, aonde separamos os pontos
18 para um lado e 18 para o outro. Vou puxar a laçada, passo ela aqui, ó, por dentro e vou fazer um ponto alto. Laça o fio nesse espaço de corrente, um ponto alto. E na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Então, ficou o nosso bloquinho. É dessa forma que nós vamos fechar aqui. Nesse espaço de correntes, eu já faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, laço o fio e faço 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer a sequência que nós fizemos na outra perninha, certo? Qualquer coisa, é só você observando aqui a forma que nós trabalhamos nessa perninha para você trabalhar nessa outra. É só seguir o mesmo passo a passo, tá bom? Ó, pessoal, então as perninhas já estão prontas, agora nós vamos fazer o bracinho. De cá eu já fiz, eu vou mostrar para você como eu fiz ele, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, ó. O que você vai ter que ter atenção é a quantidade de bloquinhos que você vai fazer aqui, ó, de 3 pontos altos e uma corrente de separação, seja igual aqui. Por quê? Porque às vezes você tá usando uma lã com um tex diferente da minha. Então, pode dar diferença aqui, ó, na quantidade de pontos. Então, você tem que ter atenção em fazer os 2 braços com a mesma quantidade de bloquinhos, tá bom? Porque a gente vai sempre fazendo pela medida, né? E se você muda a espessura da linha, essa medida pode chegar mais rápido ou não. Se a linha for mais grossa, aqui, ó, a quantidade de pontos vai ser menor, para poder dar a medida que eu mostrei lá no início, entendeu? Então, é por isso que eu tô falando que para você ter atenção, a mesma quantidade de bloquinhos que você vai trabalhar numa manga, você também trabalha na outra, ok? Ó, nós vamos iniciar aqui, ó. Aqui tá a parte de baixo do bracinho, né? Nosso encontro. Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui. E vou fazer ou 3 correntes equivalendo a um ponto alto ou um ponto baixo e mais 2 correntes, tá? Eu vou iniciar com um ponto alto. Laça o fio e vem aqui, ó, nesse próximo e faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma corrente. Aqui, ó, eu vou voltar nesses 2 pontos, só para me esconder esse fiozinho do início do trabalho, né? O pezinho do fio. Então, eu venho, faço um ponto alto. É aquela mesma sequência que a gente trabalhou lá na perninha. Feitos 3 pontos, uma corrente, pulo um, venho no próximo e já começo a trabalhar um ponto alto para cada de base. E desta forma, eu vou fazer esses bloquinhos separados de uma corrente até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto para mostrar como finalizar aqui e fechar esse buraquinho. Ó, pessoal, aqui, ó, pela quantidade de pontos, não vão caber mais 2 bloquinhos. O que eu vou fazer? Eu vou laçar o fio e vou contar 1, 2, aqui eu vou pular 2 espacinhos, venho no próximo, puxo uma laçada, faço ele pela metade, tá vendo? Fiz meio ponto alto, laça o fio, venho no próximo ponto, puxo uma laçada e faço meio ponto alto. Estou com 3 laçadas na agulha, tiro de uma vez. Então, aqui é como se fosse um ponto alto, porque aí eu fiz essa diminuição. Vou laçar o fio e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Meio ponto, laça o fio, venho no próximo ponto, faço meio ponto, ó. 3 laçadas na agulha, tiro de uma vez. Desculpa o barulho aí, pessoal, mas hoje tá bem difícil
mas eu vou tentar aqui. Ó, eu vou laçar o fio para mim fazer o terceiro ponto e finalizar essa carreira. Eu vou vir aqui, ó. Vou inserir a agulha aqui, pode ser no espaço. E vou vir aqui nesse próximo espaço aqui, ó. É para o buraco não ficar muito grande, ó. Passei a linha por dentro do primeiro que eu inseri, passei do segundo e vou fazer um ponto alto normal, uma corrente e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto que nós iniciamos aqui, ó, na terceira correntinha ou na segunda, se você tiver feito um ponto baixo. Que aí o buraco aqui não fica muito grande. Esse buraco aqui, ele fica quase que do tamanho dos outros, tá? Feito isso, você vai subir 3 correntes, equivalendo ao ponto alto, né? Uma corrente de separação, laça o fio e faz os 3 pontos altos. Agora não vai mudar, serão carreiras idênticas, 3 pontos altos, uma corrente e no espaço de correntinhas 3 pontos altos. Chegou aqui no final, você coloca mais 2 pontos altos, finaliza a carreira e já inicia a próxima. Eu vou fazer 7 vezes desta forma. Como eu disse no início, fique atenta ou atento para a quantidade de bloquinhos. A mesma quantidade que você colocar no primeiro bracinho, você coloca no segundo, tá bom? Que aí vai dar certinho o braço. Ó, pessoal, então eu já fiz as 7 carreiras, né, idênticas. Agora, a carreira de número 8, eu vou fazer aquela sequência de 3 pontos altos e 2 correntes, tá? Então, eu iniciei aqui subindo 3 correntinhas, fiz mais uma para ser a de espaço, e no próximo bloco eu vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo bloco eu vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente, no próximo 3 pontos altos. Então, eu vou intercalar um bloquinho com 3 pontos altos, uma corrente e um bloquinho com 2 pontos altos. Vou fazer 2 carreiras idênticas, tá? Ó, pessoal, eu fiz as 2 carreiras, então, da forma que eu te disse, intercalando, né? Com 2 pontos altos, a corrente e 3 pontos altos. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. A próxima carreira eu já inicio subindo as 3 correntes, mais uma de separação, e essa eu vou fazer apenas bloquinhos com 2 pontos altos, tá? Uma corrente, 2 pontos altos. Desta forma, eu vou fazer por toda a carreira. Finalizei aqui minha carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. A próxima carreira, eu vou já subir as 3 correntes, equivalendo ao primeiro ponto alto. Vou laçar o fio, agora não terá espaço de correntinhas, e vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto de base. E essa carreira será feita apenas pontos altos em cima dos pontos altos, tá? Então, ó, já estou trabalhando em cima dos bloquinhos, certo? Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. Eu vou pular aqui o espaço de correntes e já vou no próximo ponto alto. E depois que eu finalizar essa carreira, eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos altos. Ó, pessoal, então trabalhei mais 2 carreiras de pontos altos. Aqui, ó, depois que eu fiz o bloquinho com 2 pontos altos e uma corrente, foram 3 carreiras de pontos altos ao todo, tá? Porque essa aqui, ó, a gente fez trabalhando apenas em cima dos pontos altos. Aí depois eu fiz mais 2. Agora eu vou subir uma corrente e vou apenas fazer um ponto baixo para cada ponto alto de base. Finalizou a carreira, pode cortar o fio e arrematar a ponta, que a manguinha vai estar pronta, tá bom?
Eu já mostrei como que arremata, então você pode fazer finalizando aí, que eu já volto para mostrar a sequência do nosso passo a passo. Ó, pessoal, as manguinhas já estão prontas. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó, nessa parte aqui da abertura, tá? Que a gente vai fazer as cavas para o botão. Então, eu vou iniciar aqui, ó, prendendo o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Que aí já é o nozinho inicial, né? E vou vir aqui, ó, bem no cantinho, nessa terceira correntinha, e vou puxar uma laçada, certo? E faz um ponto baixo aqui. Feito esse ponto baixo, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E vou vir aqui, ó, entre uma carreira e outra, e vou fazer um ponto baixo. No espaço aqui, ó, eu faço um ponto baixo, entre uma carreira e outra, um ponto baixo, no espaço, um ponto baixo, entre uma carreira e outra, um ponto baixo. Se você ver que tem necessidade de aumentar essa quantidade de pontos, você aumenta, tá? Então, ó, aqui tá minha primeira cavinha de botão. 1, 2, 3. Nessa quarta carreira aqui, ó, eu também vou fazer de pontos baixos. Vem entre uma carreira e outra, faço um ponto baixo. Agora eu faço 3 correntes e venho aqui, ó, entre a carreira e outra e faço um ponto baixo, certo? Então, eu vou ter esse intervalo de 4 carreiras entre cada botão. Então, aqui, ó, eu já tenho minha segunda cava. Vou trabalhar agora os pontos baixos, dessa mesma forma que eu te mostrei. Um ponto baixo no meio, um ponto baixo entre uma carreira e outra. Aqui já é a minha, ó, 1, 2, 3. Aqui é a minha quarta carreira, trabalhando os pontos baixos. Agora, eu vou repetir 3 correntes. Venho aqui entre uma carreira e outra e faço um ponto baixo. E vou continuar trabalhando desta forma até chegar aqui embaixo. Ó, pessoal, eu já trabalhei aqui, ó, estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cavinhas de botão. Cheguei aqui, ó, já é o minha quarta carreira após essa cavinha aqui, ó. 1, 2, 3, ó, já fiz um ponto no meio, faço um ponto aqui no final, ó. E já vou vir aqui, ó, nesse ponto de cá, certo? E vou trabalhar um ponto baixo da mesma forma que eu trabalhei de lá, só que sem as cavinhas. Então, desse lado de cá não tem as cavas. Então, ó, vou fazer um ponto baixo entre uma carreira e outra, faço um ponto baixo no meio do ponto e um ponto baixo entre uma carreira e outra. E desta forma, eu vou trabalhar até finalizar aqui, ó, chegar aqui. Vem aqui, ó, na parte da gola, trabalho um ponto baixo para cada ponto aqui de base, até encontrar com o meu primeiro ponto baixo aqui, tá? Aonde a gente iniciou a primeira cavinha. Trabalhei por toda a volta, cheguei aqui onde a gente fez a primeira cavinha do botão. Esse fio aqui é do início do trabalho, certo? Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo no meio desse ponto baixo aqui, ó, que nós iniciamos. Ou se não, no pezinho dele, aonde você perceber que esse ponto vai ficar mais firme, tá? Que ele vai ficar bem firmezinho. Se você vê que no pezinho do ponto baixo pegou apenas um fiozinho e ficou frágil, você pode pegar no pé dele, tá? Contando que esse acabamento fique bem firme. Eu venho aqui, ó, no espaço de correntes, insiro a agulha, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. E já vou esconder esse pezinho aqui da linha por baixo desse ponto. E vou
fazer mais 2 pontos baixos nesse espaço de correntinhas, porque nós fizemos 3 correntes. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos nesse espaço de correntinha. Ó, ficou desta forma. No próximo ponto baixo, um ponto baixo, e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, certo? Então, aqui, ó, na minha cavinha, tem 3 pontos baixos. E vou cortar esse excesso aqui desse fio, porque já escondi um pouquinho por baixo dos pontos, que aí não vai atrapalhar a gente continuar trabalhando, né? Fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E no espaço de correntes, eu vou fazer 3 pontos baixos, ó. Cheguei no espaço de correntinhas, então eu faço 3 pontos baixos. E já continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Só nessa parte de cá que eu vou fazer ponto baixo. Chegou aqui no meu último ponto baixo, finaliza com um ponto baixíssimo e já arremata o fio, tá? Eu não vou fazer nessa outra parte aqui, ó, aonde eu vou costurar o botão. Eu só vou fazer esse acabamento nessa parte aonde tem a cava, que aí fica mais bonitinho e fica mais forte também o trabalho, né? Pra gente passar o botão aqui. Ó, cheguei na cavinha do botão, faço 3 pontos baixos dentro da cava. Que aí o acabamentinho vai ficando mais bonitinho, tá vendo? Então, pessoal, ó, trabalhei da forma que eu mostrei pra vocês. Cheguei aqui no meu último ponto, aqui eu vou fazer o último ponto baixo, né? No meu último ponto aqui. E venho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo, que aí eu corto esse fio, coloco a ponta na agulha e já arremato, tá? Então, eu trabalhei somente nessa parte aqui. Aí, a parte da cavinha ficou pronta. Agora, eu vou vir mostrar pra você a golinha, como fazer a gola. Primeiro, eu vou arrematar esse fio aqui, eu já te mostrei como arremata, então, faça o seu aí que eu já volto pra mostrar. Ó, pessoal, então agora a gente vai fazer a golinha, tá? Vamos prender aqui o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Ou você pode amarrar aqui direto, mas eu sempre começo assim, que aí já começa com o fio arrematado também. E vem aqui no cantinho, ó, e vou puxar uma laçadinha. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, certo? Vou subir 3 correntes, equivalendo ao primeiro ponto alto. E no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto baixo de base que nós temos aqui na golinha, tá? Até chegar aqui. Chegou aqui, eu faço um aumento. Então, vai haver um aumento no começo e um aumento aqui no final, certo? Então, eu vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto baixo de base. Chegando lá no finalzinho, eu volto para te mostrar. Ó, pessoal, trabalhei um ponto alto para cada ponto baixo, né? Cheguei aqui no meu último ponto baixo, então aqui eu vou fazer o aumento, né? Então, ficou 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Subo 3 correntes, vira o trabalho, laça o fio e no mesmo pezinho eu vou fazer um ponto alto. E agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. Ó, trabalhei até chegar aqui no meu último ponto, né? Na terceira correntinha eu fiz um ponto alto,
vou laçar o fio e vou fazer mais um ponto alto aqui. Então, eu tive um aumento lá no começo e um aumento aqui no final. Agora, eu subo 3 correntes, viro o trabalho, laço o fio no mesmo pezinho, eu vou fazer o meu primeiro aumento. Então, eu vou fazer esse aumento aqui e um aumento lá no final, da mesma forma que a gente vem trabalhando. Eu agora vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Ó, pessoal, então finalizei aqui a minha terceira carreira, né? No último aqui eu já fiz o meu aumento, da mesma forma que eu te mostrei nas outras carreiras. A próxima carreira será igual. Eu vou fazer as 3 correntes, já faço o meu primeiro aumento aqui e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Lá no último eu faço um aumento e posso cortar o fio e arrematar, tá bom? Então, é só ter atenção para fazer esse aumento aqui no início e um aumento lá no final. Feito isso, pode cortar o fio e arremata. Então, eu vou terminar essa carreira aqui e finalizar e já vou arrematar também, tá bom? Ó, pessoal, finalizei então aqui a golinha, ó. Se a sua não parar assim, é só você passar o ferro, tá? Coloca aí na temperatura pra lã, pra não queimar também, né? Toma cuidado aí, não sei a potência do seu ferro, mas se você passa, ele vai ficar certinho. Eu ainda não passei o ferro, você pode ver que já ficou certo. Eu coloquei já os botões, porque os botões são simples. Eu peguei a linha de costura num tom azul, tá vendo? Bem clarinho. E eu não encontrei o botão azul, eu queria o botão azul marinho, nessa cor aqui, ó. Aliás, royal, esse tom aqui é royal, mas eu não encontrei, então eu preferi colocar esse botão mais claro. Então, a gente fez aqui 6 cavinhas, aí eu coloquei os botões conforme as cavinhas estavam, né, posicionadas. Eu ponho primeiro o de cima, que aí eu já abutoo para mim ver aonde eu vou colocar as outras casinhas, né? Aonde as outras casinhas vai posicionar certinho. Por isso que ele deu certinho aqui embaixo também, tá? Então, é uma dica. E essa é aquela mesma fita, né, que eu coloquei na manta, que eu já deixei aqui no canal, o passo a passo com esse mesmo ponto. E assim, nós vamos terminar o nosso kit. Nesse kit maternidade tem o macacão, a meia, eu sempre faço a meinha para colocar junto, o sapatinho, olha que gracinha. Nas descrições eu vou deixar o link do passo a passo desses outros, dessas outras pecinhas, tá? Aqui também, ó, eu tenho a luvinha, né, combinando também, e a touca, olha que gracinha. É o mesmo ponto do macacão, tá vendo? Se quiser pôr uma fitinha azul aqui do lado, também é opção sua, tá? Se quiser passar em volta de toda a cabeça ou só fazer um lacinho num cantinho, fica legal também. E a manta, né? Que é o principal, tá aqui também prontinha. E o kit todo eu gastei exatos 4 novelos, sobrou bem pouquinha lã do 4º novelo. Pessoal, se você fez esse kit todo, ou se você fez alguma peça desse kit que eu venho mostrando aqui para você, deixa aí um comentário, me fala qual peça que você fez, se você gostou dos pontos, tá? O que você achou do passo a passo, se deu para entender bem? Isso para mim é importante saber, para mim continuar postando os vídeos. Caso tenha alguma dica aí para melhorar, deixa aí nos canais, no meu canal, eu agradeço muito, viu? De coração. E para você que me segue aí há muito tempo,
já vem deixando aí os comentários, o meu muito obrigada. É gratuito para vocês esses comentários, mas para mim ajuda muito, tá? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.